Meu Deus! Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Quantos estão prontos para receber uma palavra do céu? Glória a Deus, senta dando glória a Deus. Meu Deus! Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Deixa eu ver. Temos algumas pessoas, glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aperta o cinto, meu filho. Vira agora para a pessoa que está do outro lado e fala isso: aperta o cinto, meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, eu queria falar rapidamente com vocês sobre os meus 2 livros. Eu nunca imaginei que eu fosse escrever um livro. O Senhor me concedeu essa oportunidade. Um livro fala sobre maternidade e outro livro fala sobre propósito. Então, se esses 2 temas te interessam, lá fora a gente vai estar vendendo. Eu vou fazer uma dedicatória personalizada para você, em nome de Jesus. Quem já me ouviu pregar alguma vez, sabe isso que eu vou falar. Desde a primeira vez que eu fui pregar em algum lugar, eu recebi um convite para pregar, foi na Lagoinha Orlando, a primeira vez, a minha primeira experiência. E quando eu recebi um convite para pregar, era para pregar na mesma semana. E aí, quando eu tinha que responder se eu ia ou se eu não ia, antes, a minha intenção era responder que eu não ia, porque eu realmente estava me tremendo toda, eu estava com frio na barriga. Eu falei, eu vou responder que eu não vou. E quando eu ia responder que eu não ia, o tema da mensagem veio. E foi aí que eu percebi que o Senhor falava comigo dessa maneira. Toda vez que eu vou pregar, o tema vem, pá! Aí eu monto a mensagem em cima do tema. E hoje não foi diferente. Porque o Senhor, o céu, tem uma palavra para a sua vida, amém? Quando eu sabia que era aniversário, eu não sabia nem se eu ia pregar. Mas o Senhor já me deu. Pá! Aí eu falei, Senhor. Como Ele me deu o tema com muita antecedência, o bom é que a gente vai vivendo e vai se encaixando, né? Você começa a pensar, isso encaixa com o que Deus quer falar. Mas eu falava assim, Senhor, vamos mudar isso, vamos adaptar, vamos botar. E o tema não saía do meu coração. E eu quero te convidar a ler comigo o tema da mensagem nessa noite. No 3, eu quero te convidar a ler comigo. 1, 2, 3. Vem e vê. De novo. 1, 2, 3. Vem e vê. É esse o convite que o Senhor tem para você nessa noite, amém? Calma que eu vou explicar. Eu comecei a estruturar essa mensagem, meu coração estava queimando por isso. O meu coração começou a queimar e ao longo da mensagem me veio uma música à mente. Me veio uma música à mente e eu falei assim, pastor, você conhece essa música? A música é assim, vem e vê. Tem uma música que fala vem e vê. Aí ele falou, desse jeito aí que você está cantando, eu não conheço não. Porque eu não sabia, o tom comigo, o tom está aqui, eu estou lá. Então, estava difícil. Aí eu falei, não, eu vou dar um Google aqui porque você vai conhecer essa música. Dei um Google, quem que cantava a música? John Dias que estava aqui. Aí eu falei, meu Deus, é de Deus. O cara que ele estava querendo chamar para aniversário da igreja. Eu falei, meu Deus, tem mistério de Deus aí. A música que eu estava ouvindo, que tinha a ver com a mensagem, então no final eu vou pedir para ele cantar aqui para você ouvir. Porque o Senhor vai chancelar aquilo que Ele quer falar com você. Eu quero te convidar a ler comigo Apocalipse 4:1. Meu Deus! Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Repete comigo, porta aberta. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá. E eu mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Depois dessas coisas eu olhei, imagina a cena. Depois dessas coisas eu olhei e eu vi uma porta aberta no céu. Tem versões que diz, e não apenas isso, eu ouvi uma voz que dizia, sobe aqui que eu vou te mostrar.
Sobe aqui que eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Meu Deus. Isso, a minha mente já começou a viajar. Teve uma vez que eu fui viajar com o pastor Nicolas. E a gente nem tinha as crianças ainda. A gente planejou toda a viagem. Nisso que a gente planejou toda a viagem, no dia de viajar, começou a cair um temporal. Muita gente já passou por isso, né? Não no destino, mas antes de sair. A gente ia sair de casa para pegar o avião. Começou a cair um temporal, mas aquele temporal que você fala assim, vai desmarcar voo, vai cancelar a viagem, vai perder tudo. Começou a cair um temporal e apesar da gente morar num lugar bom, alagava tudo em volta. Lembra disso? Alagava tudo. Eu falei, quem vai ser o corajoso que Deus vai mandar de Uber aqui para vir buscar a gente? Porque tem mala e tá tudo alagado. Deus enviou um abençoado lá, que pegou a gente, foi o único carro que conseguiu entrar na rua. Mas quando chegou no aeroporto eu pensei, vai cancelar esse voo. Tá chovendo muito. A gente entrou no avião, não desmarcou o voo. E sabe o que aconteceu? A chuva estava caindo, a gente estava olhando pela janela, a chuva estava caindo. Mas o avião, ele estava andando bem devagarinho. Quem já andou de avião sabe, ele começa andando bem devagarinho. Quantos aqui ainda vão andar de avião? Meu Deus, eu profetizo essa oportunidade para a sua vida em nome de Jesus. E o avião começa a andar bem devagarinho e de repente ele começa a andar mais rápido, de repente ele começa a correr. E aquele avião começou a decolar na chuva. Sabe o que aconteceu? A chuva continuou caindo, mas o avião continuou subindo. A chuva continuou caindo, mas o avião não parou. O avião continuou subindo. Eu não sei se você entendeu. A tempestade continuou, mas o avião também. A tempestade estava lá, mas o avião ele continuou avançando para o objetivo dele, avançando para o alvo dele. Ele continuou obedecendo, independente das circunstâncias. Aquele avião, ele mostrou para mim e para você que você precisa permanecer, continuar avançando, independente daquilo que está acontecendo à sua volta. Porque de repente o avião furou a nuvem. E de repente eu vi a paisagem mais bonita que eu já vi naquele céu. Quando chegou lá em cima eu falei, meu Deus, eu vou gravar uma story. Não tem área, vou postar depois, mas eu tenho que mostrar o que tem em cima da tempestade. Ei, você precisa perceber o que está acima da sua tempestade. Sobe o teu nível. Eu fico imaginando, a minha vontade era de falar, ei, sobe aqui e vem ver. Sobe, eu quero te mostrar o que tem depois da sua tempestade ou durante, no meio da sua tempestade. Sobe aqui, esse é o convite que Deus faz para você hoje. Mas sabe qual é o problema? Tem gente que para na tempestade. Eu não sei você, mas eu já cansei de ir trabalhar na chuva. Eu morava aqui e o ponto de ônibus era lá, era numa rodovia. E toda vez que estava chovendo eu ficava triste, porque eu sabia que ia passar aquele bendito carro. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu já. Sabe quando você está arrumadinha e vê aquele carro que não diminui? Meu Deus, eu sempre tomava um banho de água. Banho de água suja, né? Sempre ia trabalhar na chuva, na tempestade. E quando é para trabalhar, a gente faz, a gente enfrenta, a gente vai, não quer nem saber. Mas para as coisas de Deus, não. Para as coisas de Deus, tem uma tempestade pequenininha, você já quer parar. Para as coisas de Deus, tá chovendo um pouquinho de nada, você quer desistir. Abre um guarda-chuva, meu irmão. Para as coisas de Deus, a gente é muito fraco. Deus quer contar com uma geração que não vai parar. Que não tem tempestade que te pare, não tem tempestade que te impeça de avançar para o teu objetivo. Tá chovendo? Ah, mas sabe o que é, pastor? É que tá alagado. Sabe quando tá alagado e você fala assim, eu tô preso? Como é que fala? Eu tô ilhado. É que eu tô ilhada.
É tanto problema, é tanta coisa, pastora. Eu não consigo avançar, que se eu for para lá eu vou me molhar toda. Coloca uma sacola no pé e vai. Quem nunca? Ah, vocês são muito mauricinhos. Pessoal de São Paulo. Eu já morei com um pastor numa estrada que era de barro. Toda semana falava que ia asfaltar, nunca asfaltava. Abraço pro prefeito, até hoje deve estar sem asfaltar lá. Meu Deus, nunca asfaltava e toda vez era o mesmo dilema. Quando chove, só Jesus na causa. E se você tiver que ir, vai para um casamento, você bota o quê? Bota uma sacola no pé e vai. Ah, vocês nunca fizeram isso. Agora com as coisas de Deus a gente dá muita desculpa. O Senhor quer contar com uma geração e com aqueles que vão olhar por uma outra ótica. O Senhor quer contar com aqueles que vão subir. Nesse versículo é um convite. Olha só. Consegue projetar o versículo aí para mim? Apocalipse. Diante de mim estava uma porta aberta. Pensa comigo, é uma porta aberta. O que isso significa? O que uma porta aberta representa para você? Porta aberta representa convite. Porta aberta representa oportunidade. Quando tem uma porta aberta, você fala, tem uma oportunidade, tem uma porta aberta de emprego. Porta aberta significa acesso liberado. Tem acesso liberado para você. Quem tem filho sabe. Se você não quer que ele entre, você tem que fechar a porta, porque porta aberta é acesso liberado. Entrei no banheiro esses dias, tinha cotonete para tudo que é lado. Porque eu deixei a porta aberta quando não era para deixar. Mas Deus não. Deus deixa uma porta aberta e é um convite. É um convite. Porta aberta representa convite. Meu Deus. Meu Deus. Sobe aqui. Depois da porta aberta, ele ouve uma voz que diz: sobe aqui. Suba para cá. Sobe aqui significa vem ver de um ângulo diferente. Porque se eu estiver aí embaixo, eu vou ver de um jeito. Mas se eu estiver aqui em cima, eu vou ver de outro jeito. É uma nova perspectiva, é um novo ângulo. É um novo posicionamento. Sobe aqui, meu filho. Você está muito focado nas coisas terrenas. Sobe aqui que eu vou te mostrar o que tem acima dos seus problemas. Sobe aqui que eu vou te mostrar o que está por cima daquilo que você pensa que é uau. É uma super tempestade. Sobe aqui. Sobe aqui porque o Senhor quer, é um convite à intimidade, é um convite à proximidade e é um convite a você enxergar através de uma nova perspectiva. Comece a olhar para os seus problemas, para as suas dores com um novo ângulo. O Senhor quer te dar um novo entendimento, uma nova visão. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, o Senhor quer te dar uma nova visão. Esses dias o pastor comprou uma bolacha, um biscoito de chocolate. Eu não consigo não falar biscoito. Um biscoito de chocolate. E a gente está numa fase com as nossas filhas que se a gente der bobeira, elas querem comer aquilo que a gente está comendo. Então o que ele fez com o biscoito? Ele pegou o biscoito e colocou lá em cima. Se ele colocasse aqui, ela já não ia conseguir pegar, né? Mas ele fez. Ele colocou lá em cima. Que nem eu consegui pegar. Ele não estava em casa, eu queria comer o biscoito. Eu falei, Senhor, o varão colocou o biscoito. Eu fiquei pulando, eu estou pulando lá até agora. Eu pulei para pegar aquele biscoito, eu não consegui. Não consegui, estava fora de alcance. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Tem coisas que estão reservadas para você. E você cai naquele ditado de, ai, se está fora do seu alcance, não é para você. Tem um ditado que fala mais ou menos assim: não bota a mão onde você não alcança. Não vai muito além, não avança muito não, fica por aqui. Olha a tempestade que você está vivendo. Fica por aqui, não avança muito não. Ei, tem um versículo que diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas, e a glória dos reis é descobri-las. Deus tem coisa que é para você, mas você precisa se esticar, meu irmão.
Deixa a tempestade esticar você. Se permita ser esticado por Deus. Mas a gente está com mania de se vitimizar. A gente começa a falar, mas sabe o que é, Deus? Você falou que era para mim, mas olha onde está. O Senhor tem uma porta aberta que é no céu, eu vou ter que subir. A gente começa a se vitimizar. E se esquece que quando Deus te faz um convite, é porque Ele tem acesso liberado para você. Uma porta aberta é acesso liberado. Pare de se vitimizar, você tem um Deus que é soberano. Você tem um Deus que está acima das sentenças, do diagnóstico. O seu Deus está acima dos seus problemas. O seu Deus muda os decretos. E o seu Deus tem coisa nova para você. Repete comigo, o Senhor tem coisa nova para mim. É para você. Esse é um Deus que Ele muda a história. Esse Deus é um Deus que Ele tira o ponto final, coloca uma vírgula. Esse é um Deus que muda a sentença, muda diagnóstico. Ele não precisa de cenário favorável. Eu não sei se vocês já foram para Gramado, mas uma vez eu fui lá e tem algumas coisas que você não pode deixar de fazer quando você vai para Gramado. Aí eu fui numa areia fumaça. E eu fui também no Minimundo. Tem gente que fala assim, se for para Gramado, não foi no Minimundo, não foi para Gramado. Não acredita não. A gente foi para Gramado, vamos botar um dia para o Minimundo. Na programação. Chegou no Minimundo, meu irmão. Eu não sei se alguém já foi no Minimundo. Algumas pessoas. Você chega e fala assim, o Minimundo. Não, é o Minimundo, é isso aqui. É o Minimundo. É uma maquete. Assim, se você gostou, se você vai viajar para lá, é lindo, eu amo Gramado. Mas o Minimundo, eu falei, meu Deus, eu vim aqui, a gente passeou de carro, veio aqui para isso. É o Minimundo. O nome já dizia, era mini, mas eu, sei lá, criei uma expectativa. Eu falei pra moça assim, eu falei, moça, o Minimundo é aquilo ali, né? Aí ela falou, mas lá dentro tem um Papai Noel. Lá dentro tem um Papai Noel, se você quiser tirar foto. Porque realmente aquilo ali não era nada demais. Eu falei, meu negócio é montanha-russa. Eu não tô... Parece engraçado, mas é exatamente assim com Deus. A gente se queixa, a gente fala, Senhor, olha o meu problema. Olha a grandiosidade daquilo que eu tô passando. E o Senhor tá olhando assim... É mini, né? É mini. Aquela montanha que para você é uma montanha, para Deus é mini. É como se fosse Deus olhando para o Minimundo. Meu Deus, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado da sua história. Mas você precisa se lembrar que o seu Deus é grande. O seu Deus é grande. Quando você olha para um problema que para você é grande, você precisa se lembrar que maior é o teu Deus. Maior é o teu Deus. Para o teu Deus, aquela montanha é esse tamaninho. Comece a colocar os seus problemas diante de Deus. Porque muitas das vezes a gente olha para o nosso problema, para a nossa tempestade, e começa a falar, agora acabou tudo. Eu sei que é um dia de aniversário, é um momento de comemoração. Mas existem pessoas que estão falando, Senhor, agora acabou. Agora já era. Meu casamento não tem jeito, meus filhos não tem jeito. Meu marido não tem jeito. Essa circunstância aqui já era, essa empresa faliu. Ei, Deus está dizendo, sobe aqui. Deixa eu te mostrar. O que para você acabou, Deus diz, é só o começo. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu filho, está só começando. Deus tem algo novo para você. Deus quer te levar num novo nível. Sobe aqui, é Deus te chamando. Vamos mudar de nível. Sobe um pouquinho seu nível. Deus tem algo novo para você. Mas você vive assim, mas sabe o que é? Que a minha família inteira teve problema aqui. A minha família inteira parou aqui. A minha família inteira viveu isso que eu estou vivendo. É por isso que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Epigenética está acima da genética.
Epigenética é quando você decide dizer para a sua genética, até aqui. Isso é comprovado cientificamente. Você pode ter vivido por longos anos uma coisa e você pode insistir no erro e falar, mas é porque todo mundo da minha família viveu isso. Epigenética é quando você decide tomar uma postura diferente aqui, que você muda a sua geração para sempre. O Senhor está te convidando a se posicionar de um jeito diferente, para você mudar a história da sua geração. Ei, para de dar desculpa. Você é aquele que vai mudar a história da sua geração. O Senhor trouxe aqui hoje aqueles que serão os improváveis da família. Aqueles que vão acessar o que ninguém da família antes acessou. Aqueles que vão entrar nas portas que ninguém antes nunca entrou. Aqueles que vão acessar lugares que ninguém da família acessou. Quantos recebem isso? Eu creio que Deus está chamando aqueles que vão dizer sim para convites de Deus. João tinha vivido experiências terrenas com Deus antes de receber esse convite. João tinha vivido experiências, mas mesmo assim o Senhor convidou ele a subir, a ter experiências maiores. Existem pessoas que falam assim, eu já tive muitas histórias com Deus, eu já vivi muita coisa. Mas ainda para você que já viveu muita coisa com Deus, o Senhor te chama hoje a viver um novo nível com Deus. Sempre tem um lugar mais profundo. Sempre tem um lugar mais alto. Fala comigo, sempre tem um lugar mais alto. Não permita que o seu contentamento te impeça de acessar o que Deus tem para você. Ser grato é diferente. Você pode ser grato pelo que você viveu, mas seja um insatisfeito. Sabe quando você anseia por mais? É uma insatisfação que agrada a Deus. É aquela insatisfação que não se conforma com o que viveu até ontem. O Senhor tem níveis mais altos para você. Teve uma vez que a gente foi para viajar para um lugar que o pastor parcelou em 77 vezes e foi a gente para Dubai. Foi a viagem mais doida da nossa vida. Foi a viagem mais incrível. E Dubai é um deserto com prédios os mais altos do mundo. E teve um dia que a gente foi no prédio que eu falei, meu Deus do céu, só de entrar no elevador você já dá aquele frio na barriga. Porque o elevador vai subindo, não para. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito alto. Daqui de cima é muito alto. É tudo tão pequenininho lá embaixo. E no dia seguinte a gente foi num mais alto que aquele. Eu falei, agora não tem mais nada mais alto que isso. Aí depois a gente foi no Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo. E aí o pastor falou, tá vendo aquele prédio lá? Na época não era pastor ainda. Ele falou, tá vendo aquele prédio lá? Eu falei, tô. Aí ele, aquele prédio que ontem você falou que não ia ter nada mais alto que ele. É ele que tava, a gente estava lá ontem. O prédio que ele estava me mostrando era o que eu estava achando que não tinha lugar mais alto. Deus sempre tem um nível mais alto. Deus sempre tem um lugar mais profundo com quem persiste, com quem avança, com quem não se contenta com o raso. Deus está te chamando para mergulhar em águas mais profundas. O Senhor tem um convite para você nessa estação. Sobe aqui, mergulhe em águas mais profundas. Não se contente só com Deus que te dá alimento aos domingos, aos cultos que você vem. Não se contente, saia do raso. Deus tem mais para você. Deus tem um lugar mais alto para você. Pode até ter sido alto o andar que Deus te levou ontem, mas Ele tem níveis maiores, mais altos. Deus tem uma porta aberta para você todos os dias. 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Para de viver apegado ao passado. Para de viver apegado àquilo que Deus fez ontem. Deus tem coisa nova. Eu queria que você pegasse essa palavra no seu coração. Coisa nova.
Deus é um Deus de novidade de vida. Se você não perceber isso, você vai viver uma vida estagnada a vida inteira. Você vai ficar a vida inteira morando no mesmo lugar. Você vai ficar a vida inteira com os mesmos relacionamentos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Tudo se fez novo. Deus é um Deus que Ele renova a nossa vida. Deus é um Deus que nos faz andar em novidade de vida. Deus tem mais para você. Deus tem níveis mais altos. Caminhar com Deus é estar sempre acessando lugares e portas grandes demais. Já reparou isso? As pessoas que estão à sua volta acham que você nem deveria estar lá. Mas fulano... Caminhar com Deus, caminhar recebendo convites de Deus, aceitando convites de Deus, é estar sempre caminhando em lugares que você não merecia. É estar sempre andando e entrando em portas que são grandes demais, mas porque você é filho de um Deus grande. Você é filho de um Deus que é todo poderoso. Pare de olhar para as suas circunstâncias. Aquilo que você vai acessar não é o seu trabalho que vai te dar. Aquilo que você vai acessar em Deus não é o seu suor. Você vai se esforçar. Mas tem coisa que não é network. Tem coisa que é poder de Deus. Tem coisa que é glória de Deus. Tem um versículo que fala sobre isso. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Não é de acordo com a sua força, não é de acordo com o seu poder, é de acordo com o poder dele. Deus pode fazer infinitamente mais. Mas sabe o que acontece? Você volta e você entra num lugar que Deus quer te tirar hoje. O lugar de aceitar sentenças do inferno. Às vezes a gente bota a culpa toda no diabo, mas a gente é que se coloca num lugar de vítima. E o Senhor quer tirar pessoas hoje de um lugar de vítima. É porque eu estou aqui, você falou que tem portas maiores abertas para mim, mas como é que eu vou avançar? Como é que eu vou chegar lá nesses lugares que são maiores se nem meu visto está liberado? Como é que eu vou chegar lá se nem saúde eu tenho? Eu estou com esse diagnóstico aqui. Como é que eu vou chegar lá se você tem tudo pronto para negativar a sua ida? Você tem tudo pronto para rejeitar um convite de Deus. Todas as desculpas estão prontas. Meu filho, se você quisesse saber o que seu advogado tem para dizer, você era para ter ido no escritório dele. Se você quisesse saber o que o médico disse, era para ter ido no consultório, lá no hospital. Mas se você veio na casa de Deus, eu vou te dizer o que Deus diz. Sabe o que o céu diz para você? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor tem planos para você, planos de vida, planos de paz, planos de esperança e um futuro. Por que você perdeu sua esperança? Por que você está depositando sua esperança nas circunstâncias? O Senhor é quem conhece os planos que Ele tem para você. Se apegue no que a palavra diz. Esquece o que os especialistas estão dizendo. Existe um rei que é todo poderoso, que é mais especialista do que o especialista que você conhece. Ele é o Deus que faz infinitamente mais. Glória a Deus. Fala aqui, sobe aqui e vem ver. Apocalipse 4:1 de novo. Quando você obedece a esse convite de Deus, é um convite que o Senhor faz. Sobe que eu quero te mostrar novas coisas. Sobe que eu quero revelar meus projetos para você. Sobe que eu quero revelar meus sonhos para você. Ei, parece que acabou. Tudo que você tinha para viver, você viveu. Ei, está só começando. O Senhor quer revelar novos planos e são muito maiores do que os seus.
se você pudesse. Ah, se você soubesse. Às vezes eu olho para trás e eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei. Você vai olhar para o seu passado um dia e você falar, eu nunca imaginei. Mas você precisa continuar avançando. Você precisa continuar vendo aquilo que o Senhor está fazendo. Isaías 43:18 diz, presta atenção. Isaías 43:18 e 19 diz: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ei, sabe o que o seu Deus está dizendo? Esquece o passado, meu filho. Para de viver ontem. Deus tem coisa nova. E sabe o deserto? Até no deserto eu vou abrir caminho. É isso que Deus está dizendo para você. Para de olhar para trás. E se no seu hoje tem deserto, Ele vai transformar o seu deserto. Ele vai colocar riachos no ermo. Deus tem coisa nova. Será que você não percebe? Ele fala, vejam. O Senhor está falando para você. Você precisa começar a ver com as lentes de Deus. Eu não sei se você está pegando o que o Senhor está falando com você hoje. Veja. Eu estou fazendo algo novo. Mas se você ficar preso no passado, você não vai avançar. Existem pessoas que estão presas no passado ruim. E existem pessoas que estão presas num passado bom. Tem como você ficar preso num passado bom. Sabia disso? E o passado bom também vai te impedir de avançar do mesmo jeito. Você precisa focar no seu alvo. Entender que quando você decide subir e ouvir o convite de Deus, algumas coisas vão ficar lá embaixo. E é difícil, porque você tem que deixar até gente para trás, você tem que deixar. Mas você precisa ouvir e decidir dar ouvidos para Deus e seguir sentido ao seu propósito. Maturidade é entender o que fica e o que vai. Maturidade, não se apegue ao caminho. Meu Deus. Abacuque 2:2. Abacuque 2:2. Esse versículo fala muito comigo. Eu tenho uma comunidade na internet chamada Comunidade Equibalo. E eu gravava algumas aulas em Orlando para essa comunidade. E em uma das aulas eu estava falando sobre isso, sobre esse versículo. E aí, na aula, eu estava fazendo uma oração para que nessa oração a pessoa subisse de nível e ela tivesse uma visão. E eu vou ler para você e depois eu dou continuidade nisso. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Tem versões que diz para se ler quando passar correndo. Você passar correndo, você vai saber o que está escrito. Escreva a visão. E nessa aula eu comecei a falar sobre isso. Eu falei, ore que o Senhor vai te dar uma visão. E naquele momento que eu falei aquilo, eu tive uma visão. Só que na minha cabeça a visão, eu falei, ó, a visão que eu tô tendo agora, que é para alguém aqui, eu falei isso no vídeo. A visão que eu tô tendo que é para alguém, tem uma pessoa que tá num altar ou num palco e ela tá falando com muita gente. Eu não sei para quem é, e isso foi no início do ano, no início desse ano. Eu falei, eu não sei para quem é, mas está falando para muita gente. Quem for vai me contar depois. Mas anota isso aí, algum de vocês vai experimentar isso e vai me contar depois. Meses se passaram, saí dos Estados Unidos, vim para cá, tive minha filha, tudo mudou. De repente, eu pego uma foto da galera do Follow. Olha a foto da visão. Era eu mesmo. A foto da visão que eu achei que tinha sido com alguém, era a foto que se cumpriu em mim. Tiraram uma foto dali de trás e era a foto da visão. Eu falei, meu Deus, a foto que eu vi, eu achei que era para alguém.
Mas sabe o que eu precisei fazer para experimentar isso? Deixar muita coisa para trás. Eu precisei deixar muita coisa para trás para ver se cumprir a visão. Você precisa deixar muitos passados para trás. Tem muita coisa que você precisa abandonar. Tem muita coisa boa que fica no caminho. O Senhor quer te levar para um novo nível. O Senhor quer cumprir as promessas dele em você. Se eu tivesse apegada no caminho, eu não estaria aqui. Se eu tivesse apegada às pessoas, eu não estaria aqui. Eu entendi que tem um propósito maior. O Senhor quer que você entenda que tem um propósito muito maior. É muito maior. O que Deus tem para você é muito maior. Fala comigo, o que o Senhor tem para mim é muito maior. Não deixe que nada, nem ninguém te impeça de viver os propósitos de Deus, os projetos de Deus. Quem se apega no caminho não vive o cumprimento da visão. Sabe quando você fecha os seus olhos e você sabe até qual é o lugar que o Senhor tem para você? Você já até sabe qual é o projeto dele para você. Você já até subiu um pouquinho, ouviu a voz dele um pouquinho. Mas você não fica. Você começa a dar desculpas e começa a não viver o que o Senhor tem para você. O Senhor quer filhos obedientes que decidem abandonar tudo, abrir mão de tudo para viver a promessa, para viver o propósito, para viver o processo. O Senhor quer contar com aqueles que vão viver a vida com mãos frouxas, sem ficar apegado demais. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que você leia comigo novamente Apocalipse. Eu olhei e tinha uma porta aberta no céu. E eu ouvi o Senhor falando: suba para cá. Deus quer te convidar nessa noite a dizer sim para a direção dEle, a dar um passo em direção ao convite que Ele está fazendo. Eu não sei quantos aqui vão decidir hoje a dar um passo em direção ao que o convite que o Senhor está fazendo. Esqueçam o que se foi, esqueçam o que passou. Ei, vejam, eu faço coisa nova. Você só precisa perceber. O que está dizendo é que já foi feito. Você só precisa perceber. Será que você não percebe? Quando você decide dar um passo em direção ao que Deus está te chamando, ao convite de Deus, até no deserto Ele abre caminho. Até no deserto a sua história muda diante dos cenários mais desfavoráveis. Provai e vede que o Senhor é bom. Não importa a circunstância que você está vivendo, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor pode mudar a sentença. O Senhor pode mudar a sua história hoje. Você só precisa decidir dar passos em direção à porta aberta que está disponível para você.